Vou te falar o que eu percebo da diferença da constelação em grupo para a constelação individual. E eu vou usar a minha percepção como cliente, não a minha percepção como consteladora, porque isso é bem legal, né? Porque eu já estive no papel de cliente numa constelação em grupo e no papel de cliente numa constelação individual. Então, assim, para mim, qual foi a diferença, como eu senti e como eu percebo que as pessoas devem e podem estar sentindo. Então, vamos lá. Quando eu vou constelar em grupo, eu digo o motivo pelo qual eu quero constelar para a consteladora, para o constelador. Só a pessoa sabe, o grupo não sabe. E aí, o grupo se coloca à disposição para que a gente possa abrir o meu campo. Ah, como é que abre esse campo? Como é que as outras pessoas sentem? Eu tenho acesso à minha biblioteca de informações dos meus ancestrais, assim como você e assim como todo mundo. Então é como se houvesse um Wi-Fi. E naquele momento da constelação, eu passo esse Wi-Fi para todos que estão ali. Então todos podem entrar na minha biblioteca. Compreende? E aí o constelador começa a conduzir, ele é o maestro da constelação. Ele começa a conduzir e me pede, olha, escolhe alguém para ser a sua mãe. Agora escolhe alguém para ser o seu pai. Essas pessoas que são escolhidas por quem trouxe o tema, elas vão representar um pai, representar a mãe, mas é muito além de representar, porque a pessoa realmente tem acesso ao campo de informações daquela família, a alma familiar daquelas pessoas. E aí isso, mas como é que isso acontece? Hoje a gente explica isso pelos campos morfogenéticos. E eu acho de verdade que a melhor forma para você entender como é que acontece é você ir participar. Né? Eu gosto muito que a pessoa participe a primeira vez, não como cliente, mas como representante do grupo. Ela pode topar representar caso ela seja escolhida ou ela pode só assistir. Sabe? Acho que a primeira vez é bem legal para você compreender como é que esse acesso de informações é dado ali naquele grupo. Então vamos voltando para a diferença principal. A pessoa que foi constelar, após ela escolher os representantes, ela senta ao lado do constelador e ela, como é a dona do Wi-Fi, a pessoa daquela alma familiar, ela tá sentindo tudo que está acontecendo. Então você sente o que está acontecendo e aquelas imagens que vão se formando de acordo com a posição das pessoas, aquilo vai te trazendo imagens internas suas e vai te trazendo entendimentos, mas entendimentos a nível de sentimento, não a nível de pensamento. Então você pode também constelar e falar assim, senti um monte de coisa e não entendi nada. Não tem problema, porque não é no nível mental, é no nível do sentir que a constelação age, certo? A pessoa ela vai constelar em grupo e você falou que as outras pessoas que forem escolhidas representam pessoas da família, por exemplo, Isso. o pai ou a mãe. Mas se a pessoa levou, por exemplo, um problema de saúde e eu tô sentindo uma dor, essa outra pessoa que você escolheu do grupo pode representar uma dor, um sentimento? Pode. O representante pode ser o representante de uma dor, de uma doença, de uma empresa, não necessariamente do pai e da mãe. Só que, como a gente está falando de constelação familiar, o pai e a mãe, normalmente, praticamente, vão entrar ali nessa constelação, porque tudo começou com o seu pai e com a sua mãe. Nós somos o pai e a mãe, metade pai, metade mãe. É preciso retornar, a gente está falando de constelação que volta na história dos antepassados. O constelador, ele é um maestro. Então depende muito de quem está constelando. Te respondeu? Sim. E a gente não indica que se constele o mesmo tema 2 vezes. Você constelou uma vez, é o suficiente. Lembrando que a gente vai para o nível da alma e do sentir. Então, você não vai conseguir arrumar tudo mentalmente, igual um detetive, que você vai para casa com aquela informação, aí você pergunta para sua mãe,
seu pai, pra sua avó, aí arruma tudo. Não vai ser assim, sabe? Você vai fazer um mural com todas as informações e aí eu vou conseguir achar tudo. Não, não é assim que a constelação trabalha. Ela trabalha no nível do sentir. Ah, como assim? Eu faço uma constelação. Aquelas imagens que vão se formando conforme as pessoas vão se mexendo, vão fazendo sentido para mim. E eu vou entendendo algo a nível de sentimento e conforme vai se passando o tempo, eu me percebo agindo diferente. Eu percebo as coisas em volta de mim diferentes porque eu mudei. Não é uma coisa matemática. Sabe, se você for por aqui, vai acontecer assim. Ficou claro? Sim. Uma constelação individual, ela pode ser feita por algumas formas. Ela pode ser feita por bonecos, por uma constelação interna, por âncoras. Então, há formas de fazer essa constelação individual. Como é que é essa constelação individual? É o cliente e o constelador. Para quem que ela é indicada? Ela é indicada para as pessoas que não se sentem bem em grupo. A gente tem que levar em consideração, né, que muitas pessoas não se sentem bem em trabalhos de grupo. Também muitas pessoas não vão se sentir bem a pessoa não sabe o tema que eu levei, mas a constelação ela vai ficando tão íntima conforme ela vai correndo, né, que muitas pessoas não se sentem à vontade, preferem trabalhar de forma individual. Tá legal. Então lembra que na constelação em grupo eu falei, olha, a pessoa vai assistir, ela escolhe os representantes e ela assiste os movimentos, certo? Na constelação individual, utilizando, por exemplo, os bonecos, a pessoa, ela vai ser ativa nessa constelação. Ela vai participar junto com o constelador. O constelador vai conduzir os movimentos que a pessoa quer fazer com aqueles bonecos e os sentimentos que o cliente acessa. Consegue perceber a diferença? Sim. Então, quando você constela com bonecos, eu acho uma oportunidade linda, maravilhosa, porque você pode vestir o sapato do outro. Você realmente sente como o outro sente. Lembrando que abre-se um campo, esse campo tem uma biblioteca de informações dos antepassados, das dores, das alegrias, das conquistas, de tudo que houve ali. E que na hora que abre esse campo, a pessoa se propôs a abrir. O fato dela estar ali com um desejo verdadeiro de olhar para algo que dói nela, acessa essa senha de Wi-Fi. E aí ela ali, de frente para o constelador, ela dá essa senha de Wi-Fi para o constelador. Então, é ela e o constelador e os bonecos. E as imagens internas da pessoa que está sendo constelada. E os sentimentos que vão ser acessados por essa pessoa que está ali como cliente. Então, quando eu, Gabriela, constelo em grupo, eu não posso controlar o movimento. As pessoas vão fazendo o que elas querem e eu estou assistindo e sentindo porque eu estou ali conectada. Quando eu, Gabriela, sou constelada individual, eu sinto tudo em mim. E assim, é bem forte para mim e eu vou elaborando tudo que eu tô... Elaborando não, né? Porque não dá para elaborar. Essa é a verdade. Você tenta, porque a gente está tão ligado no mental que a gente tenta elaborar. Você tenta elaborar. Né? Algumas pessoas, né, não gostam de trabalhar com constelação com bonecos porque elas acham que o cliente ele pode vir e interferir. Não, eu quero esse bonequinho aqui, eu quero... Né? O cliente está tão no mental, tão no controle que ele vai interferir. Mas aí a gente volta que o constelador é o maestro. O constelador ele tem que estar preparado para ver se o cliente está no mental, para ver se o cliente está numa posição de querer controlar. Por isso, o constelador é o maestro. Então, são duas experiências diferentes, mas que levam ao mesmo fim. Qual é o mesmo fim? Mostrar uma solução. Porque a constelação, ela é para te mostrar uma solução. Né? Isso no campo prático.
E no campo que a gente não vê, que é onde está essa senha do Wi-Fi, essa alma familiar, todas as pessoas envolvidas nessa alma familiar, ou seja, todos os componentes do sistema, vão de alguma forma acessar essa informação da constelação, essa solução dessa constelação. Por isso é um trabalho sistêmico. Nunca constelei, mas quando eu penso no coletivo, eu penso que eu não ficaria à vontade com aquelas pessoas, com as representações, com tudo. E quando eu penso no individual, eu tenho medo dessa questão dos sentimentos. Será que eu daria conta de sentir? Que você dá conta, né? Então vamos pensar nas duas possibilidades. Quando você pensa que constelar em grupo, você poderia ficar constrangida, com o que ia acontecer, que você não sabe, que você não tem esse controle. Aí eu te falo o seguinte: todas as pessoas que vão ser escolhidas por você, que vai estar lá constelando, têm ressonância, por isso elas são escolhidas por você. Quando você escolhe alguém para ser o seu pai, aquela pessoa tem alguma ressonância com o seu pai e algo para trabalhar dentro dela. Então, conforme ela vai também se mexendo e sentindo, ela também vai trabalhando questões dela. Quando você escolhe alguém para ser a sua mãe, essa pessoa tem alguma ressonância com a sua mãe, que pode não ser nada óbvio, pode ser algo que você não consiga perceber, mas tem, por isso foi escolhido. E aquela pessoa que foi escolhida para ser sua mãe tem também questões da vida dela, da família dela, para trabalhar, por isso ela entrou naquele papel. Então, a gente fica com vergonha, porque fala, né, é muito íntimo, não sei o que vai começar a vir nessa história. Todo mundo que está ali envolvido se sente também de alma nua, porque está todo mundo junto. Agora vamos pensar quando você fala, eu não sei do que eu vou dar conta numa constelação individual de sentir. Você vai dar conta só do que você dá conta. E também o constelador, que é o maestro, ele está ali para segurar na sua mão e para te conduzir. Não permitir que você vá por um caminho que você não vai dar conta. Compreende? Por isso é muito importante saber com quem você constela. Quem é a pessoa que está te constelando, qual é a formação dessa pessoa, qual é a experiência dessa pessoa, porque é a pessoa que vai segurar na sua mão na hora que você começar a sentir. A minha experiência me diz o seguinte, que a pessoa sente até onde ela dá conta, né? E eu, quando estou na posição de consteladora, eu vou só até onde a pessoa aguenta, né? Eu não vou ultrapassar os limites da pessoa. Eu preciso estar preparada emocionalmente para constelar, tanto individual quanto coletivamente? O que se chama de estar preparada emocionalmente? De repente aparecer alguma coisa no campo que a pessoa não vai suportar, ou também cabe ao maestro saber o limite onde o que ele pode falar ou até que ponto ele pode chegar. Então, a primeira coisa que a gente faz para constelar alguém é uma entrevista. Nessa entrevista, o constelador vai sentir. Eu estou entrevistando alguém. Eu vou sentir se é o momento ou não dessa pessoa constelar. Certo? E aí entra essa história de você falou, eu preciso estar emocionalmente preparada. Eu vou sentir se você está pronto ou não para constelar comigo. É a primeira coisa. O constelador também vai te dizer isso. Porque a pessoa, quando ela chega para constelar, ela chega já, eu quero constelar, eu quero... Ela não está pensando muito bem se ela está emocionalmente pronta para aquilo, não. Na hora que ela chega, ela já quer. E pode, né, de acontecer de eu estar entrevistando alguém e sentir, não é o momento dessa pessoa. Não vou constelar essa pessoa agora. Eu, Gabriela, de repente outro constelador vai pegar e vai constelar. Mas eu, Gabriela, vou dizer assim, não vou constelar você agora. Você precisa de mais um tempo. Você precisa amadurecer tal questão. Vou te dar um exemplo vivo, né? Vivo que eu digo para a gente poder palpável. Uma pessoa descobre que tem um câncer e aí ela quer constelar. Tudo bem. Primeira coisa que a gente tem que saber, ela está em tratamento médico?
ela tem um acompanhamento? Primeira coisa, se ela não tem um tratamento, se ela não está em acompanhamento médico, se ela acabou de descobrir o câncer, não é hora de constelar. Primeira coisa ela vai procurar esse caminho. Segunda coisa, a pessoa vem constelar numa esperança de se curar. Ela vai acabar aquela constelação, ela vai sair dali curada. Não é para abrir o campo dessa pessoa, porque ela está querendo um milagre. E isso, o constelador não pode prometer um milagre. Então, esse emocionalmente preparado depende muito. É o feeling do constelador. Ah, tá, Gabi, mas aí eu constelei e agora eu não estou dando conta. É maravilhoso quando quem vem constelar tem a sua terapia, o seu psicólogo. É uma pessoa que busca o autoconhecimento. Porque aí ela vai ter todo o preparo para o que vem para frente. Mas e se na constelação a pessoa vê uma coisa que ela não está preparada e ela surtar? O que fazer? Então, olha só. Tudo aquilo que for permitido chegar no seu consciente por você é porque você já está preparado. Né? Eu lembrei de algo, eu acessei algo de um antepassado, um sentimento muito forte. Eu estou preparada para aquilo. Agora, quando é o outro que diz, o outro não sabe qual é o meu limite. E agora, diminuiu ou aumentou seu medo de constelar? De ser constelada? Diminuiu. Eu acho que a pessoa tem que ir de coração aberto e sem criar expectativa e sem medo, porque se ela tá ali para poder entender algum problema, para poder resolver algum problema, ela não pode ter medo de enfrentar o que de repente ela pode ver no campo. É natural que a gente tenha medo, né, do que é novo, daquilo que a gente não conhece, não é? Agora, a gente não pode deixar que esse medo paralise a gente em situação nenhuma e nem te faça perder uma boa oportunidade, né? Agora, vamos continuar nosso lanche? Vamos? Agora a gente vai tomar nosso chá.